Fala pessoal, tudo bem? O que vocês estão achando do conteúdo? Espero que vocês estejam gostando. São mais de 80 conteúdos que a gente preparou com exclusividade para o RH Summit desse ano. Muito palestrante bom, né? Muito tema relevante, muita coisa legal. Espero de fato que vocês estejam gostando. Quero só lembrá-los do RH Play, tá? Que é uma plataforma de conteúdos focada no desenvolvimento técnico e comportamental de você, profissional de RH. Então, se você tem interesse em não só assistir as palestras do RH Summit esse ano depois da data e outros conteúdos que a gente gerou aí durante o ano, aqui na página de transmissão você consegue acessar como funciona. E se você estiver no YouTube, a gente está colocando aqui o linkzinho para você acessar também, tá? Qualquer dúvida, a gente está no chat, pode nos chamar. Aproveitem o conteúdo. Hoje, os colaboradores das empresas querem cada vez mais benefícios flexíveis. Alguns querem academia, mobilidade, outros cultura, livros, cinema e muito mais. Só que para isso, quem precisa se desdobrar para entregar o que querem é o RH. A questão é que nem sempre o RH consegue gerir tudo isso, o que resulta em diversos problemas. Para resolver esses problemas, nasceu a Flash, uma empresa de benefícios que realmente pensa em você. Retenha seus talentos e venha para a Flash. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do RH Summit. Eu sou a Jéssica Martins, eu sou curadora deste evento desde a primeira edição e sou líder também do projeto RH Play, que é uma plataforma de conteúdos focados no desenvolvimento das skills técnicas e comportamentais do profissional da área de RH. A gente vai conversar um pouquinho hoje com a Priscila da Salesforce, a gente vai falar sobre várias coisas bem legais e como que eles lidaram aí com esse processo de isolamento, trabalho remoto, então a gente tem bastante aprendizado para compartilhar. Priscila, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação novamente aqui com a gente. Se apresenta para quem não te conhece, conta um pouquinho da Salesforce também e a gente já começa. Oi, Jéssica. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês novamente no RH Summit. Comecei minha carreira como advogada, fiz essa transição há mais ou menos uns 12 anos atrás e estou trabalhando no RH faz 12 anos em empresas de tecnologia, nos últimos 8 anos da minha trajetória. Eu amo o que eu faço, adoro trabalhar com pessoas, trabalhar como uma business partner com o negócio, dando suporte ao crescimento das pessoas, movimentação dentro da empresa, acompanhar essa trajetória das pessoas e ajudar a fazer essa transformação hoje, né, no RH tão importante, essa transformação digital, acompanhar isso dentro da Salesforce. A Salesforce é uma empresa de tecnologia, é uma das grandes 5 empresas de tecnologia hoje no mundo e a gente tem uma plataforma de sucesso do cliente que a gente atende todos os canais do cliente, desde uma visita num site até a compra, acompanha o ciclo desse cliente por toda a vida dele com a relação com a empresa. A Salesforce é uma empresa assim, voltada mesmo para essa necessidade que a gente tem hoje de transformação digital. Muito bem, Pri, obrigada. Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre como que vocês trabalharam essas ações, né, depois da opção, não, né? Depois que nos forçaram ao isolamento e começamos a trabalhar 100% remoto. Bom, antes de mais nada, eu queria entender o seguinte, quando se deu o play nesse processo, né? Quando decidiu que todo mundo precisava de fato ficar em casa, vocês como companhia, quais foram as primeiras ações que vocês mapearam? Qual que era o plano imediato ali, depois que tudo isso aconteceu? Bom, Jéssica, primeiramente, a gente olhou para os nossos valores fundamentais.
tanto de confiança quanto ao sucesso do cliente, entendendo que nesse momento o principal seria focar na confiança dos nossos colaboradores, dos nossos clientes e das nossas comunidades em fazer o melhor para eles. Então, olhando para isso, a gente coordenou com as equipes globais e regionais de saúde e segurança, né, porque o objetivo principal era a segurança e a saúde do colaborador, né, a gente tem um centro de controle operacional na Salesforce para decisões, né, quais seriam as medidas tomadas, como, por exemplo, o trabalho remoto 100%. E foi com base nesses valores que a gente criou um V2MAM, um V2MAM, que eu vou falar um pouquinho o que é isso, que foi o princípio norteador de todas as nossas ações e a forma de planejar com clareza quais seriam os seguintes passos na Salesforce. O V2MAM, que a gente chama de V2MAM, é um processo de alinhamento organizacional e esse nome se apoia nas etapas de visão, valores, por isso o V2, métodos, obstáculos e métricas, né? Daí vem essa palavra V2MAM. Ele apoia diversos processos na nossa organização de suporte a um projeto pro bono e o alinhamento, a espinha dorsal, que a gente se alinha todos os anos na Salesforce. Então, com esse V2MAM específico de resposta ao Covid, a gente focou em 3 pilares iniciais, obviamente isso está se evoluindo, mas o primeiro foi como a gente se comunicaria com os nossos colaboradores. O segundo, como melhor escutá-los e entender o que eles estão passando nesse momento para nos adaptar de forma que atenda às necessidades dos colaboradores. E, por último, refinar alguns programas, como refinar esses programas para ajudá-los a navegar nessa nova situação que a gente se encontrava frente ao Covid. Vamos falar de cada um desses pilares, assim, tentando entender quais foram as ações específicas dentro de cada um deles para a gente inspirar as pessoas? Claro. Bom, primeiro focando no primeiro pilar de como a gente comunicaria com os nossos colaboradores nesse momento. Como utilizar os canais, a gente já tinha canais de comunicação dentro da empresa, a gente usa uma rede social chamada Chatter, na Salesforce, mas como utilizar desses canais e criar essa comunicação de forma aberta e transparente, né? Então, primeiramente, a gente criou um grupo nessa rede social interna da empresa, o Chatter, com todas as atualizações sobre o Covid-19, o que estava acontecendo na empresa e o que estava acontecendo no mundo, né? Como isso impactava cada funcionário, dependendo onde ele estivesse no mundo, porque foram feitos por etapas, né? Cada país que foi se contaminando primeiramente, as tomadas de decisões foram acontecendo por etapas. E a nossa própria área de login, a gente tem uma área de login que chama Single Sign-On. O funcionário entra nesse portal e ele tem acesso a todas as ferramentas que ele precisa trabalhar. Ali também serve como mídia para apresentar anúncios críticos, então, inclusive, já linka esse funcionário para onde ele precisa ir. Então, ali tem aquele banner com anúncio crítico. E dentro desse hub específico, a gente criou uma central de resposta ao Covid. Então, o funcionário não precisava ir buscar em mais nenhuma ferramenta, ele tinha ali a centralização de informações que ele precisava, tanto para como atender cliente, como fazer meu treinamento, as minhas dúvidas, que eu tenho inúmeras dúvidas que eu preciso falar com o RH, ou quais são os benefícios que eu posso utilizar nesse momento. Então, tudo centralizado num único lugar. Então, foi a forma que a gente conseguiu de condensar e focar especificamente nas informações que eram de extrema necessidade para os funcionários, né? Então, uma é como a gente se comunicava com eles, como a gente migrou esses 50 mil colaboradores que a gente tem hoje para o ambiente remoto, né? A gente utilizou dessas ferramentas, uma delas, por exemplo, é o Concierge. Ele tem um papel muito importante em viabilizar teve um papel muito importante e tem em viabilizar essa automatização, porque reúne grandes processos que a gente tem, tanto na parte do RH, quanto na parte de TI e na parte de facilities dentro da empresa. Todas as informações, elas estão ali, né? Disponíveis a partir de um campo de busca para o funcionário. Então, facilmente a gente consegue se comunicar com eles também através disso. E essa foi, assim, as primeiras ações que a gente tomou, utilizando o que a gente já tinha como ferramenta, de como comunicar, né? E fomos um passo além, né? Então, precisava ser diferente essa comunicação. Então, a gente olhou para como fazer isso de uma forma diferente. Então, chamadas semanais de liderança, né? A liderança da empresa aberta para os 50 mil colaboradores, né, com interações virtuais da liderança tanto local quanto a liderança global. E nessas sessões a gente abre a própria rede social, ela serve de canal para que os funcionários possam expor os seus pontos de vista, tragam questões que são respondidas ali naquele momento. Obviamente, as que não conseguem ser respondidas, todas elas são respondidas depois e fica ali disponível aquela informação para todos os colaboradores. Então, essa foi uma parte de comunicar.
O segundo pilar, como melhor escutá-los e entender o que estamos passando. Então, através dessas video calls, né, semanais, essas chamadas semanais de liderança, tanto local quanto global, uma forma de escutá-los. E também a gente fez uma alteração de algumas pesquisas, né? Todas as empresas fazem pesquisas de clima, a gente utilizou desse formato, mas para fazer uma pesquisa de bem-estar, tanto físico quanto emocional, para mapear o sentimento das pessoas, para entender o que elas estão passando nesse momento, onde a maior dor, o que está preocupando o colaborador, para olhar para isso, olhar para os benefícios que a gente oferece hoje e refiná-los de forma a atender esses colaboradores de uma forma global, né? Então, foi através dessas pesquisas que a gente conseguiu melhor escutar e conseguir fazer essas mudanças nos benefícios. Alguns benefícios a gente já tinha, outros foram implementados durante esse processo. E por último, essa questão de refinar os programas para ajudar os colaboradores a navegar nessa situação. Então, eu vou focar em 2 que a gente fez uma alteração global. Foi auxílio aos pais, né? A gente chama de Child Care Support. Para qualquer colaborador que tivesse filhos, a gente disponibilizou um auxílio para esses pais, que a gente sabe que eles estavam passando por uma dificuldade nesse momento, né? Também saiu nas respostas das pesquisas, prover esse auxílio aos pais. E um outro que a gente focou muito, saúde mental. Inclusive, esse mês de maio é o mês da saúde mental. Então, a gente tem parceria com algumas empresas, a gente disponibilizou globalmente alguns programas voltados para a saúde mental dos colaboradores, né? E também disponibilizamos, a gente tem uma gama de cursos já disponíveis de forma digital para os colaboradores e estamos repensando também, né, refinando esses programas para prover experiências digitais, e não só para os nossos colaboradores, mas também para os nossos clientes e a nossa comunidade. Inclusive, os nossos eventos também foram refinados, né? Porque até o final deste ano, todos os eventos acontecerão de forma digital. Então, foi pensando nesses 3 pilares, como a gente atua neles de forma mais imediata, utilizando os recursos que a gente tem ou remanejando esses recursos de forma eficaz para atender o colaborador nesse momento. Só para entender um pouquinho mais dessa ação dos pais, ela foi uma ajuda financeira ou ela foi uma ajuda de como se reorganizar junto com as crianças dentro de casa? As duas, ajuda financeira e ajuda de como se reorganizar, como melhor adaptar-se a uma nova rotina, entendendo que os pais estão com os filhos dentro de casa, não podem talvez utilizar de nenhum outro auxílio nesse momento, porque todos os auxílios nesse momento também estão fechados. Então, como melhor adaptar a rotina deles e inclusive também o auxílio financeiro. Legal, para as pessoas terem um pouco de dimensão, você falou aí algumas vezes que hoje a gente está falando aí de 50 mil colaboradores, né? Basicamente, como é que a estrutura se dá? Estão em quantos países? Como é que vocês estão organizados? Só para a gente entender a complexidade do que a gente está falando. Bom, a Salesforce está presente praticamente em todos os continentes, né? Estamos presentes em mais de 20 países e esses colaboradores estão espalhados ao redor do mundo, tanto na Ásia quanto na Europa, na América Latina e na América do Norte. Então, é bem complexo a gama e entender como melhor atender de forma global todos esses colaboradores. Legal. Quando a gente conversou, você falou assim, Jéssica, basicamente um pouco mais de uma semana a gente conseguiu reorganizar e alocar todo mundo remotamente, né? Acho que você tinha um número, eu queria até que você comentasse, mais baixo, assim, 13, 15, alguma coisa assim, de pessoas trabalhando remotamente. E depois colocar 50 mil pessoas trabalhando remotamente não foi um extremo desafio, como a gente conseguiu perceber que foi em grande parte das empresas. Quando você olha para esse processo, olha para a cultura, ferramentas e etc. da Salesforce, o que você acha que facilitou, né, para que isso pudesse acontecer tão rapidamente? Bom, só para contextualizar, dia 13 de março aqui, pelo menos no Brasil, foi o primeiro dia de trabalho 100% remoto de todos os colaboradores da Salesforce no Brasil. E na época, como eu te falei, boa parte dos funcionários no mundo já estavam trabalhando remotamente, até porque o Covid começou, né, de forma mais exponencial no continente asiático, depois na Europa e foi cascateando até chegar aqui na América Latina. Então, a gente já tem um programa na Salesforce que chama o HANA at Home, e a gente tem uma parte de colaboradores já trabalhando remoto. Então, a primeira coisa foi como a gente faz o deployment desse programa de forma global, 100%, né? Então, alguns facilitadores, entre esses facilitadores que nos ajudam, esse programa já existia.
Então, ele foi ampliado, né? Ter todos os processos do RH de forma digital, desde o recrutamento, onboarding, autosserviço. Então, pensando no ciclo, na jornada de um colaborador dentro da empresa, esse processo todo já é digital na Salesforce. Então, facilitou, obviamente, muito virar essa chave, né? Eu trabalho no escritório e agora eu vou trabalhar de forma remota, né? A gente tem um portal único de acesso para todas as ferramentas de trabalho, que é esse Single Sign-On. Ali o funcionário ele tem tudo que ele precisa, tanto no desktop quanto no celular, então ele tem essa mobilidade também. O próprio concierge, né, que eu mencionei anteriormente, e foi muito útil para os nossos colaboradores, porque ali ele consegue, principalmente os novos colaboradores que estão tentando navegar na empresa, ele consegue buscar todas as informações que ele precisa, desde as mais básicas. Eu não sei como fazer tal coisa. Ele busca ali no concierge e ele tem uma resposta, ou ele loga um ticket e isso entra numa fila de atendimento para esse colaborador, com prazos, com SLAs. Então, a gente atende o nosso colaborador da mesma forma que a gente atende o nosso cliente, com a mesma excelência, né? Também o que facilitou foi o controle de acesso e segurança nos nossos escritórios. Então, como existe essa central na Salesforce de segurança e saúde, de Health and Safety que a gente tem na Salesforce, é muito mais fácil fazer esse controle também, entender quantas pessoas estavam transitando no escritório em devidos momentos, para entender como garantir que elas estariam seguras na casa delas 100% do tempo, né? E também a capacidade de ampliar o programa que aporta recursos para os colaboradores remotos, que era esse programa, chama o Run at Home, mas fazer ele ser disponível para 100% dos nossos colaboradores, incluindo disponibilidade de VPN, incluindo alguns benefícios que fazem parte desse programa e que não fazem parte, obviamente, para aqueles colaboradores que trabalham no escritório, como fazer essa transição e garantir que todo mundo pudesse utilizar dos mesmos benefícios. Você pode contar pra gente um pouquinho mais desse programa, assim, né? Ele já existia, provavelmente vocês aprimoraram ou só, né, escalaram isso aí para o time inteiro. Quando você fala de VPN, quando você fala de benefícios específicos, basicamente quais são as principais características do programa? Bom, todo colaborador da Salesforce, quando ele não trabalha dentro do escritório, ele tem que trabalhar através da VPN, né? Então, ele precisa ter isso disponível. Mas nunca tivemos 100% da nossa força de trabalho disponível, remotamente. Então, disponibilizar, garantir que todos eles pudessem ter esse acesso, né? Como a gente é uma empresa em cloud, obviamente, segurança é o valor número 1 na Salesforce. Garantir, né, que a integridade de dados, então VPN passa a ser fundamental, né, e principalmente para o funcionário conseguir trabalhar de forma remota. Então, uma delas é essa questão de disponibilização da VPN e alguns benefícios, por exemplo, como reembolso de internet, como uma taxa para, uma verba para que o funcionário consiga comprar o mínimo que ele precisa para ele trabalhar dentro de casa, seja uma cadeira mais confortável, seja um suporte para o computador, enfim, cada um utiliza essa verba da melhor forma, e também headphones para isolar qualquer tipo de barulho. Então, são algumas coisas que fazem parte desse programa Run at Home que a gente conseguiu disponibilizar para 100% dos nossos colaboradores, globalmente. Perfeito, Pri. Vamos falar um pouquinho, né? Assim, digamos que a gente está num processo onde a gente já está se preparando, planejando de alguma maneira para o retorno, né? Embora a gente esteja cuidando disso, não somente a gente sabe como vai ser, né? Então, pensando em planejamento, em perspectiva, o que vocês estão pensando ao retorno, né? Qual que é o plano para retornar e o que eventualmente vocês aprenderam e construíram durante o trabalho remoto que vai permanecer depois que a gente voltar? Bom, Jéssica, diante da experiência que tivemos, né, e a gente observa no mercado, as empresas vão passar aí por 3 etapas. Primeiro, estabilizar os negócios, né, reabrir, né, como voltar com essa população e, obviamente, continuar crescendo. Acho que esses são os 3 maiores focos hoje que as empresas vão enfrentar, né, retornando ao trabalho. E todas essas etapas demandam esse cuidado muito grande com o colaborador e com todo o ecossistema de parceiros, de clientes, já que a gente não tem uma perspectiva que o Covid, nessa pandemia, irá acabar logo, ou espero que a gente tenha uma vacina em breve para voltar ao novo normal, né? Então, pensando nesse processo de reabertura, as organizações terão que contar
com uma central, um centro de comando de ambiente de trabalho de forma a planejar densidade de colaboradores nos espaços físicos, né? Como controlar que parte trabalha remoto, parte trabalha no escritório, quem são essas equipes que podem trabalhar no escritório, têm a necessidade, versus as que podem trabalhar de forma remota, como prover ferramentas que apoiem tanto na comunicação quanto na capacitação dos colaboradores de forma remota neste novo normal, né? E replanejar, obviamente, turnos, levar em consideração, obviamente, os pais e as mães que vão continuar, né, com aquela rotina corporativa e ensino, né? Então, pensando nisso, né, seguindo a nossa cultura, a gente utiliza soluções tecnológicas, obviamente, e projetamos também seguir operando, apoiando os nossos clientes dessa forma, né? A gente criou o Work.com, que é um conjunto de soluções que abrange absolutamente tudo isso que eu falei para você, esse centro de comando de ambiente de trabalho, né? E, obviamente, a gente vai continuar com o trabalho remoto. Hoje, o colaborador da Salesforce pode optar, permanecer trabalhando remoto até o final do ano, é uma opção que ele tem, ainda que a gente comece a retornar ao trabalho. Essa contínua ampliação do autosserviço, então melhorar isso, fazer com que com esse portal que a gente tem, que é o Concierge, cada vez mais tenha mais informações que possam ajudar o colaborador, fazer o trabalho dele completamente da casa dele, não precisando estar na empresa, flexibilização de benefícios, né? Como a preparação de home office, que eu dei um exemplo, mas olhando, se esse colaborador vai passar mais tempo, ou praticamente 100% do tempo dele em casa, existem alguns benefícios, por exemplo, de estacionamento, que ele não vai mais utilizar. E como reutilizar essa verba de uma forma inteligente, né? E também expandir um programa de assistência ao colaborador com apoio psicológico para todos os funcionários. Então, a gente está olhando muito essa questão do bem-estar mental, né, o bem-estar não só físico, mas mental do colaborador, né, ampliar esse programa. A gente já tem um programa de assistência ao colaborador para isso, mas como ampliar esse programa de forma a atender, né, as necessidades de cada um, porque o ser humano tem respostas diferentes quando a gente passa por uma pandemia dessa proporção, né? Nunca passamos todos globalmente. Então, entender que, para mim, eu processo de uma forma, o outro colaborador de outra forma, mas como a gente atende como empresa essa grande preocupação com a saúde mental e não somente física do colaborador. Quando você fala de saúde mental, emocional, eu imagino que essa seja uma das pautas mais fortes aí do RH e que não necessariamente os RHs estavam lidando com tanta profundidade, enfim, né, antes da pandemia. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre o aspecto de como é que você entende que o RH vai se preparar para lidar com esse novo normal, ou precisa se preparar, e o que ele não olhava antes que agora ele precisa observar. Bom, para mim, a digitalização é essencial, né? Então, o RH sendo o centralizador de todos esses processos, né? Porque o RH está envolvido desde a admissão até a demissão desse colaborador, a trajetória toda dele dentro da empresa. Então, para as empresas que ainda não tinham isso, como prover essas ferramentas, né, de autosserviço, ferramentas que estejam disponíveis ao colaborador de forma digital, né? Como transformar as rotinas do RH, as solicitações de rotina do RH, por exemplo, solicitações de benefício, mudança de benefício, enfim, de beneficiário, fazer ela de forma digital, essa transformação, olhar para a flexibilização de benefícios, né? Então, às vezes, muitas empresas têm benefícios muito rígidos, voltados somente para aquela população que está dentro do escritório, como flexibilizar, usando a mesma verba, esses benefícios, de uma forma inteligente para aquelas pessoas que vão, talvez, continuar trabalhando de forma remota. Olhar todas as áreas, olhar as funções, né? Entender se essas funções ainda fazem sentido, como transformar essas funções, fazer a recapacitação de funcionários, então olhar para esse lado de recapacitação, de entender melhor como adaptar uma função que talvez fazia mais sentido trabalhando no escritório, e hoje ela vai ter que trabalhar de forma remota. Olhar para isso também, né? Eu diria assim, o essencial vai ter essa plataforma de engajamento com o funcionário, de como fazer todo esse processo dele, né? Desse sistema de gestão de processo de colaborador, e não só do ponto de vista administrativo, como folha de pagamento, contratações, admissões, demissões, mas aos estratégicos também, né? Como é essencial ter um sistema voltado para isso, para
continuar com, por exemplo, a parte estratégica de remuneração, de avaliação de talento, de performance, movimentações dentro da empresa, fazer isso de forma também remota e não somente estando ali no escritório. Então, assim, o RH tendo essa visão completa, e não só de dados pessoais, um histórico de colaborador, mas a trajetória dele dentro da empresa e todos os processos que ele passa, todos os programas de RH que acontecem dentro do ano. E uma coisa que a gente olhava, mas talvez de uma forma agora diferente, esse controle de licenças e afastamentos, né? O quanto isso pode ou não impactar a empresa nesse momento. Tem muita discussão acontecendo com relação ao Covid, é um acidente de trabalho ou não, então já existem discussões com relação a isso, e como fazer esse controle de licença e afastamento e também pensar no contrato temporário, né, para suprir essa ausência, talvez seja uma ausência de vários colaboradores dentro da empresa devido à pandemia, uma coisa que talvez a gente olhava de uma forma mais esporádica, né, o colaborador que se afasta de forma esporádica, e agora eu posso ter massas de colaboradores se afastando do trabalho por um período que a gente não tem controle. Então, olhar essa parte de trabalho temporário, trabalho terceirização, né, como olhar para isso de uma forma diferente, expansão de benefícios, né, como eu falei, flexibilização, e olhar uma outra forma também de como a gente consegue fazer um check-in desse colaborador antes dele entrar no trabalho, como a gente cria uma forma dele se checar, né? Primeiro, antes dele ir ao trabalho e eventualmente evitar uma potencial contaminação. Então, tem uma visão mais globalizada do colaborador e não só pontual do ponto de vista administrativo, do ponto de vista estratégico, mas olhar ele aí no 360. Então, é uma tarefa agora, o RH vai ser fundamental em trabalhar com a alta gestão das empresas, na tomada de decisões, devido a toda essa mudança que a gente passou pelo Covid. Perfeito, Pri. Para a gente encerrar, eu queria que você comentasse um pouco. A gente percebe quando olha para o mercado que muita gente passou e tem passado ainda, né, por uma situação absolutamente caótica, né? Sejam aquelas empresas menorzinhas, porque não sabia para onde ir, por onde começar, como fazer o trabalho continuar, ou sejam as maiores empresas, né? Enfim, as que realmente tem uma proporção muito maior, como a Salesforce, por exemplo. O que você recomendaria, olhando para a tua experiência, de forma geral, não só para dentro de gestão de pessoas, para que as empresas possam observar daqui para frente, para que numa próxima crise, numa próxima situação como essa, ou parecida como essa, elas não tenham tanta dificuldade de conseguir enxergar tudo isso e se adaptar tão rapidamente? Bom, Jéssica, como você falou, né? A gente tem vários tipos de empresas. Temos os microempreendedores, temos empresas gigantescas que também possuem recursos disponíveis para fazer talvez uma transformação mais rápida. Mas uma coisa que ficou para mim muito marcado é a necessidade dessa transformação digital. Então, todas as empresas, todas, desde a pequena até a maior, que não tinham passado ainda por uma transformação digital, elas viram quão imperativo é passar por essa transformação de processos, e não falo só de processo de RH, o processo da empresa como um todo, como repensar o negócio olhando para a tecnologia, né? Ou incorporando a tecnologia dentro do ambiente de trabalho. Então, ter processo digital, eu estou falando do ponto de vista do RH, é essencial, acompanhar o ciclo do colaborador de forma digital, e a empresa, pensando no cliente dela, como eu atendo esse cliente também, pensando nesse processo digital do cliente, né? Como ele interage comigo, como eu vendo para esse cliente, como eu atendo esse cliente. Então, a gente pode começar desde de pequeno, pensar em como fazer essa transformação digital. Às vezes ela vai ser por etapas, ela não acontece de uma única vez, mas como pensar nesses novos processos de uma forma diferente, usando tecnologia, porque a gente viu quão essencial foi a tecnologia para que a gente conseguisse dar continuidade ao trabalho, né? Tanto que a gente está fazendo essa conversa e bate-papo aqui de forma digital. Então, o quanto isso é importante, olhar para isso, assim, ser um pilar que vai determinar as ações que as empresas vão tomar daqui para frente, né? E olhando para mim, para o colaborador, como eu ofereço ferramentas que facilitem a vida desse colaborador, esteja ele no ambiente de trabalho ali no escritório, esteja ele remotamente, como eu promovo canais de acesso, de autosserviço, como eu consigo falar com ele de uma forma que ele entenda hoje em dia, usando mídia social.
né? Mídias sociais corporativas, obviamente, eu estou me referindo aqui, mas como eu ajudo esse colaborador, como eu dou para ele soluções para aprendizagem, para capacitação, que ele consiga fazer desde a casa dele, com flexibilidade, né? Flexibilizar essa jornada de trabalho, não pensar numa jornada de trabalho rígida. Eu sei que, obviamente, dentro do que o Brasil permite, né, com relação à legislação trabalhista, mas a gente já teve uma atualização dessas leis, né, que permitem trabalho remoto. A gente tem hoje o artigo 62, inciso 3, que permite trabalho remoto. Olhar para isso e falar, trabalho remoto não é uma coisa alienígena. Hoje eu tenho que pensar como o meu colaborador vai trabalhar de forma remota. Como eu posso adaptar aquela função dele, como eu posso adaptar as atividades dele para ele trabalhar de forma remota. Espero que a gente não tenha uma pandemia dessa proporção, mas pode ser que aconteça. Então, assim, colocar o trabalho remoto com foco de decisões, de política de benefícios e com foco nas políticas internas da empresa também. Ampliar esses canais de comunicação com o colaborador, pensando já nessa necessidade aí, seja atual ou futura, estar próximo ao colaborador, entender o que o colaborador está falando com a empresa, porque muitas vezes a empresa toma decisões sem entender o que o colaborador está falando para ela. Às vezes uma coisa que a empresa faz um grande investimento, sem olhar, às vezes o colaborador está pedindo uma coisa mais simples. Por exemplo, ter esse olhar com relação à saúde mental do colaborador. Se não era uma coisa que as empresas faziam antes, hoje ela é essencial também, né? Então, se eu pudesse resumir, eu falaria essa transformação digital, não só no RH, olhar para isso como aceitar que essa é a realidade hoje, fazer essa transformação, né? Passar por esse processo, para as empresas que ainda não passaram, e olhar para o colaborador, olhando ele com uma visão holística, e principalmente com relação à saúde mental dele. Não só entender que, assim, em momentos como esse, cada um passa e processa de uma forma diferente, entender que o colaborador também, ele está ali com dificuldade, talvez na família dele, ou ele está trabalhando sozinho, ou ele está trabalhando com a família inteira, e ele não tem a mesma concentração que ele tinha antes. Qual é o suporte que a gente pode dar? Essa questão de flexibilização também de jornada de trabalho, de escala de trabalho, entender a realidade de cada um, dentro do possível, obviamente, para que eles continuem sendo produtivos e estejam bem, acima de qualquer coisa, né? Tanto da saúde física quanto a saúde mental. Pri, super obrigada pela sua contribuição, pelo seu tempo, por contar pra gente um pouquinho de como que vocês estão passando por esse momento. Eu não tenho dúvida de que inspirou pra caramba aí muita gente. Tenho certeza que muitos elementos assim da história do case de vocês vai servir de inspiração aí para novas práticas das empresas que estão nos ouvindo. Queria que você deixasse sua mensagem final, assim, muito pensando no profissional de RH, quem está nos ouvindo agora, no sentido de skills, né? O que se pode desenvolver, o que tem que se observar no aspecto profissional, né, atuando nesse novo desafio, e deixasse também os seus contatos, né, seu LinkedIn, para quem quiser continuar esse bate-papo com você. Jéssica, muito obrigada novamente pelo convite. Bom, pensando assim em tudo, como eu falei para você, eu acho que o profissional de RH hoje, ele é um parceiro do negócio, ele não é somente aquele profissional que, ainda que em algumas empresas menores está voltado só para a parte mais administrativa, ele é essencial para repensar, para ajudar a liderança da empresa a tomar decisões que impactem o colaborador de forma positiva e não de forma negativa. Como utilizar os recursos da empresa. Então, eu vejo muito o profissional de RH, hoje em dia, ele precisa entender do negócio que ele está. Ele não é mais um profissional administrativo, ele é um profissional estratégico, faz parte da estratégia da empresa, né? Porque ele entende aquele colaborador, as necessidades daquele colaborador, como olhar para o colaborador de forma global e não somente olhar para o colaborador como um número dentro de processos, dentro da área de RH. Então, eu acho que essa é a maior transformação do profissional de RH hoje em dia. E passando por tudo isso que a gente passou, é olhar para isso também, como a gente ajuda a empresa, né? Talvez o RH seja a área que vai alavancar uma transformação digital dentro da empresa pela necessidade de atender o colaborador de hoje. Bom, eu vou deixar aqui, para quem quiser entrar em contato comigo, no LinkedIn. Meu nome é Priscila Castanho, então é só buscar no LinkedIn pelo meu nome. Vai ser um prazer falar com vocês. E, bom, Jéssica, sempre é um prazer estar aqui com vocês.
e espero poder participar de outros RH Summits junto com vocês. Muito bem, obrigada, Pri, novamente. Obrigada, pessoal. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.